Pode demonstrar para o Senhor Jesus, amém, amados? Amém. Pai amado, vamos te levar. Amados, olha a palavra de Deus. No Evangelho Eterno de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 14. João 14, versículo 13 e 14. Todos, amém? Amém. Diz assim então a palavra do Senhor. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. E se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Palavra do Senhor. Até aqui, louvado seja o nome do Senhor. Pode se assentar, amado, em nome de Jesus Cristo. Amados irmãos, Números 23, 19 diz que Deus não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tendo dito não faria, tendo falado não confirmaria. Romanos capítulo 3 diz que seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Hebreus diz que Jesus Cristo em tudo foi tentado, porém sem pecado. O que eu quero dizer com isso é que as palavras de Jesus, elas são fiéis, são verdadeiras. E eu quero falar hoje sobre um dos meios de graça talvez mais sublime, mais elevado da fé cristã, que é a oração. A oração. Jesus Cristo estava nos seus últimos dias nessa terra. Ele estava com seus discípulos. Ele ensinou sobre a casa do Pai, sobre o Espírito Santo, sobre a sua segunda vinda. Ele lavou os pés dos discípulos, a ponto de constranger o apóstolo Pedro, e ele falou: tu não lavarás os pés a mim. E Jesus Cristo disse: se eu não te lavar, tu não tem parte comigo, Pedro. E parafraseando, Pedro diz: então só não lava meus pés, me dá um banho por completo. Quando Jesus Cristo diz que ele vai para o Pai, mas não deixaria órfão, talvez a dor da perda, amado, seja uma das dores mais profundas que o ser humano possa passar. Perder alguém que ama. E quando Jesus Cristo disse que convinha que ele padecesse, fosse humilhado, flagelado, morto, o Pedro também disse: não, isso não acontecerá. Eu não permitirei que isso aconteça. E ele dá ao diabo a ponto de Jesus Cristo dizer: para trás de mim, Satanás, porque tu não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Jesus, ele sabe do nosso coração, amado. Ele conhece as nossas necessidades. Ele sabe daquilo que precisamos. Sabe quando estamos bem, quando estamos mal. Nós temos a arte de camuflar. Nós temos a arte de tentar ludibriar como nós estamos na plenitude. Utilizamos roupa, perfume, penteamos o cabelo, passamos maquiagem, a mulher, esboçamos até sorrisos, mas muitas das vezes estamos ali abatidos, tristes, cheios de complexos. Foi por isso que Jesus, no capítulo 14, ele disse: não se turbe o vosso coração. Creia em Deus, creia também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Porque se assim não houvesse, eu vou, não teria dito, porque eu vou preparar alguns lugares. E para onde quer que eu vá, eu vos levarei para mim mesmo, para que quando eu estiver, ali vocês também estejam. Ele conforta, amado, o coração dos discípulos.
E eu tive esse conforto, esse consolo do Senhor na oração. Eu pude experimentar de uma maneira mais intensa, mais próxima, talvez mais palpável da presença do Senhor, por meio da oração, com os meus complexos, com as minhas necessidades, das quais muitas das vezes não posso expressar para irmãos, para pai nem se fala, para mãe talvez, só para o Senhor, só para Ele, somente aos pés dele. E a oração é esse meio de graça, em que o Senhor afirma que Ele nos ouve, amado, que Ele nos dá garantia que Ele ouve as nossas orações, que as nossas orações, elas simplesmente não ficam pelo ar, que elas não ficam simplesmente no âmbito sonoro, ela atravessa as camadas e atinge as regiões celestiais. Anjos colhem as nossas orações. Por isso Deus deseja que a gente ore, amado. Por isso que Deus espera que a gente ore. Por isso Deus quer que você ore, que você busque a face dele, que você clame até o céu se abrir, amado. Ainda que não obtenha resposta, ainda que não obtenha o bem necessário, a resposta adequada, ou a resposta que espera, mas você ser visitado, ser ouvido, ser assistido, consolado, amado, já é o suficiente, amado. Já é o suficiente. Eu quero encorajar vocês a orarem, a crer no poder da oração. Há vitórias que nós só vamos obter por meio da oração. Nesse texto sagrado aqui, nesses 2 versículos aqui, pequenos, porém profundos, porém densos, Jesus, ele coloca a abrangência da oração. Ele mostra que a oração é ilimitada. Não há limites para a oração, amado. Isso aqui é assustador. Quando o Criador do Universo, quando mais aqui ministrando, falando da capacidade de criação do Senhor, nós estamos em contato com a natureza divina. Ele diz, e tudo, não é parte, não é 1/3, 2/3. Ele abre o leque e diz, e tudo quanto pedirdes. Não há limite, não há barreira, não há uma porta fechada, não há um não na terra, não há um não da medicina, da ciência, das culturas, do governo, da lei, do homem, da mulher, não há. Tudo, amado, tudo, absolutamente tudo. Tudo. E tudo quanto pedirdes. Agora, se você não pedir, você não receberá. Se você não abrir a boca, Ele não te atenderá. Ele é onisciente, mas Ele quer que você abra o seu coração. Você exponha as suas demandas, as suas necessidades. Logicamente, amados irmãos, que Deus não quer ouvir tolice. Deus não quer ouvir pedido fútil, banal. Deus não é garotinho de recado. Deus não é garçom de ninguém. A oração não é isso. Não é para isso. A oração é o fraco
em contato com o forte. A oração é o contato da criatura com o Criador. A oração é o contato do limitado com o ilimitado. A oração é o contato daquele que não pode nada com aquele que tudo pode, aquele que é conhecido como Todo-Poderoso. Isso é a oração. E ele diz: e tudo quanto pedirdes em meu nome. Eu tive um choque, amado, orando com o Senhor. De que eu não pedia para todos, para muitos, irmãos de perto, de longe, para minha família, a família dos outros, para o meu país, para o mundo, para Israel, para enfermidades, para casamentos, para ministério, para pastores, para tudo e para todos, mas eu não pedia para mim, eu não orava muitas das vezes por mim. Você deixou de orar. Você ora. Você coloca com sinceridade as suas necessidades diante do Senhor, com transparência, com honestidade. Mateus 7,7 em diante diz: pedi, dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei, abrir-se-vos-á, porque todo aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. E Jesus Cristo ainda diz: e qual de vós é o homem que, pedindo-lhe pão, seu filho lhe dará pedra, e lhe pedindo peixe lhe dará uma serpente? E se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais ao vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. No outro texto ele diz: lhes dará o Espírito Santo, mas também lhe darás bem aos que lhes pedirem. E vem Jesus Cristo e diz: tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei. Não há limites, não há barreira. O centurião romano viajou quilômetros para ir até a presença do Senhor. Enquanto ele estava aqui, ele viajou quilômetros no lombo de um cavalo, com a sua vestimenta, num calor escaldante, para chegar e ouvir do Senhor uma resposta, porque havia um servo enfermo, doente, moribundo. Aí Jesus Cristo fica maravilhado com aquele homem, porque ele nunca viu tamanha fé em Israel. Os descendentes de Abraão, que é conhecido como o pai da fé, não tinha tanta fé como aquele gentio, porque ele disse: eu não preciso que você vá até lá, eu não preciso. Eu sou um homem sujeito à autoridade, eu tenho servos. Se eu dizer este vai, ele vai. Se eu dizer este vem, ele vem. Mas eu sei que a minha autoridade, ela é fútil diante da sua. Ela é pó, areia, barata, cinza, formiga. Porque eu sei que a sua autoridade é muito maior, de maneira que é nem necessário que o Senhor vá lá. É simplesmente o Senhor dizer uma palavra, oh glória. Somente uma palavra, e o meu servo sarará. Ele sai, e quando ele chega lá, o servo dele, que estava muito moribundo, está são, e ele pergunta: a que horas ele estava? São tantas horas. Ele faz a conta e ele diz: foi no exato momento que o carpinteiro da Galileia, de Nazaré, declarou tais palavras.
E ela atravessou o tempo e o espaço, a distância, e alcançou o alvo da minha súplica, da minha oração. O meu servo, o moribundo enfermo, foi tocado pela palavra do verbo da vida e ficou são. Não há limites para a oração. Não deixem de orar. Clame até que o Senhor responda a sua oração, amado. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Eu não sei, amado, se você já desistiu, se você já jogou a toalha. Eu não sei se você já beijou a lona, já entregou os pontos, já não acredita mais, não crê mais, desistiu. Você tinha seu caderno de oração, você tinha anotações, você tinha um horário marcado para encontrar com o Senhor, e você abandonou o lugar secreto, já não acredita mais que Ele responde, que Ele atende, que Ele ouve, que Ele surpreende. Não desista, não pare. Ele atende, Ele responde, Ele ouve. Mas você tem que pedir, você tem que clamar, você tem que se dobrar diante do Senhor. Um outro oficial romano, ele vai até Jesus, porque o seu filho está enfermo, doente, moribundo, amado, e quer ver pai se morrer, é ver filho doente, enfermo, à beira da morte. O pai abandona trabalho, a mãe abandona os seus afazeres, e ele não quer saber se vai ser demitido, ele não quer saber se vai ficar sem emprego, ele não quer saber se ele tem compromisso, porque ele se volta para solucionar o problema do filho, porque quer uma solução, uma resposta. Assim era esse oficial. Ele entendia que os recursos da terra, a sua patente, a sua condição, não iria resolver aquela demanda. Certamente já tinha procurado médico, certamente já tinha gastado dinheiro com a ciência, com a medicina, com os recursos humanos, e não conseguiu. Assim como a mulher do fluxo de sangue, diz a Bíblia, que ela já tinha gastado tudo e não resolveu. E ela foi, ainda que com pouca força, para resolver o seu problema, para buscar a solução. E ela fala: se eu tão somente tocar na orla da veste dele, certamente eu sararei. Uma convicção, uma certeza absoluta, ainda frágil, ainda, meus irmãos, esquelética, anêmica, cabelo caindo, embranquecido, as unhas fracas, sem beleza, sem, meus irmãos, a família, aquela mulher estava sangrando, e ela toca em Jesus, e ela é curada. Esse oficial do Evangelho de João, capítulo 4, a Bíblia diz: e segunda vez foi Jesus a Caná da Galileia. Ou seja, ele tinha ido uma primeira, mas de repente na primeira, esse oficial não conseguiu, não teve acesso. Mas na segunda vez Jesus vai lá, onde da água fizera vinho, ou seja, naquele lugar já houvera um milagre realizado ali. Agora Jesus volta novamente. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava enfermo, em Cafarnaum. E ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para a Galileia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse seu filho, porque já estava à morte. Ou seja, a enfermidade progrediu, avançou, ganhou terreno, e agora o desespero bateu. E ele roga aqui é o que? Oração, súplica, pedido. Então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis. E disse o oficial: Senhor, desce, antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. E olha a postura do homem. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse, e foi-se. Você ouviu a narrativa? Ele rogou que Jesus descesse, no versículo 47, descesse e curasse o filho dele. Ou seja, vem, por favor, lhe imploro, vá até a minha residência, vá até a minha casa. Meu filho está no meu quarto, está no quarto dele, está moribundo, enfermo, já
Vá, porque o teu filho vive. Ele, como oficial, ele poderia pegar e pedir que os seus soldados agarrassem Jesus e levassem até a casa dele. Mas não, amado. A Bíblia diz que ele creu na palavra de Jesus. E às vezes a gente crê pelos outros, mas não crê para a gente. Às vezes a gente pede crendo pelos outros e não crê para a gente. E esse homem aqui, ele creu. E a Bíblia diz que ele desceu e foi-se. E descendo ele logo, saíram ao encontro, seus servos anunciaram dizendo: o teu filho vive. E perguntou-lhes: a que hora acharam melhor? E disseram: ontem, às 7, a febre o deixou. O original aqui da febre o deixou fala de uma personalidade, como se a enfermidade fosse uma persona que estava acompanhando o filho dele, e ao acompanhar o filho lhe causava mal, dano. Agora, com a palavra de Jesus, a ordem de Cristo, a febre deixou, saiu dali, saiu do corpo enfermo e o deixou. Aí o 53 diz: entendeu, pois, o pai, já não é oficial, o pai, que era aquela hora mesma em que Jesus lhe disse: o teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Oh glória, oh aleluia. E fez este segundo milagre quando ia da Judéia para a Galileia. Irmãos, em nome de Jesus Cristo, eu libero sobre essa palavra verdadeira, fiel, sem emoção, sem emocionalismo, simplesmente pela fé no Galileu, no Cristo vivo, no ressurreto, no que venceu a morte. Se você crê, ele faz o impossível acontecer para a glória dele. Ele faz. E às vezes é para salvar a tua família, que ainda não crê. Porque aquele homem creu, mas a casa dele ainda não cria. Por que voltou a crer? Ou por que creram? Porque o filho ficou são naquela hora, naquele exato momento em que Jesus declarou. Agora, se aquele homem jogasse a toalha, abandonasse, esperasse simplesmente o filho morrer e não lutasse pelo filho, por aquilo que ele desejava, amado. Por isso que Jesus disse: e tudo quanto para aquele homem, meu filho. O que é para você? O que é para mim? O que te deixa inquieto, amado? Paulo nos ensinou: não estejais inquieto por coisa alguma. E a gente se acomoda, a gente aceita os problemas, amado. A gente aceita as adversidades. A gente aceita aquilo que a vida nos impõe. Mas, pastor, é difícil, é impossível. É por isso que você deve orar ao Deus das causas impossíveis. Ele é um Deus que muda o quadro, amado. Aleluia, Jesus. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, o quê? Antes, o quê, Paulo? As vossas petições, as vossas orações, sejam em tudo, absolutamente tudo, conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graça. Oração e súplica. Irmão, você tem dificuldade de orar, você não consegue orar mais de 2 minutos, mais de 5 minutos, começa a anotar as coisas, os motivos pelos quais você deve orar. Você tem que orar, para ver se você não ora 2 horas, 1h30, ou mais do que isso. Anota, começa a anotar, você vai ver que a lista, ela é infindável, ela não dá tempo, ela não cabe numa folha só, a lista é imensa. Começa a anotar. Começa a anotar para você ver. Mas as vossas petições sejam em tudo, tudo conhecidas diante de Deus. Como? Pela oração e súplica, com ações de graça. Em tudo. Agora, há princípios da oração, logicamente,
Mas eu não quero me ater, amados irmãos, aos princípios. Eu posso trazer isso em uma outra oportunidade sobre a oração. O que eu quero me ater é o fato de que Jesus, de que essas palavras aqui são poderosas. Só que tem que haver uma simbiose. Quando nós, amados irmãos, oramos, é o contato da criatura com o Criador. A gente se funde com Ele. A gente entra em conexão com Ele. Ele diz que onde estiverem dois ou mais reunidos no nome dEle, ali Ele se faz presente. João 15,7 diz: se vós estiveres em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, se vós viverdes a minha palavra, se vocês andarem nos meus princípios, olha o que ele diz: pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Isso aqui te assusta ou não, amado? Não, seja honesto. Se você acaba de se converter, você começa a ler a Bíblia, aí alguém te orienta, começa lendo pelos evangelhos, aí você está lá orando, está lendo, novo na fé, cheio de graça, cheio de fervor, e você se depara com isso aqui. Eu não sei se você foi assim, eu saí orando, pedindo para qualquer coisa, louco, da bicicleta, me dá açaí, estou falando coisa fútil, para entender? Não pode ter açaí, 5 litros, Jesus. Se vós estiveres em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, olha o cúmulo do absurdo: pedireis tudo o que quiseres, tudo o que quiseres, sem limitação, sem objeção, tudo o que quiser, e vos será feito. Isso é assustador. Isso é assustador. Assustador. Tudo. O que você precisa, mano? O que perturba a sua alma, o que te aflige, o que tira o seu sono, o que te inquieta, o que te deixa lume, o que te deixa insone, o que não deixa os seus olhos se apregarem, o que tira, mas é uma sua paz. O que você precisa como solução da parte do Senhor? Você deve apresentar a Ele em oração, somente em oração. Em oração. Não é colocar na sua timeline, no status, não, se sentindo triste. Não! Não! Colocar recadinho para pessoas, em status, em Twitter, em Instagram. Não! Não perca tempo nessas coisas fúteis. Ore a Deus! Aleluia! Ore! O diabo não teme a crente de Instagram, mano. Não teme a crente de status. O diabo teme a crente de oração, amado. Crente de oração. Tinha um homem com um filho moribundo, enfermo, lunático, que outra hora caia no fogo, outra hora na água. E o homem fala: eu levei a teus discípulos, não puderam expulsar o demônio do meu filho. Aí Jesus: até quando sofrereis, ó geração incrédula? Expulsa o demônio daquele garoto, ele é curado. Aí Jesus diz assim: há castas de demônio que não sai senão por meio do jejum e da oração. Satanás não tem, meu irmão, paletó, terno, se está de calça de bermuda, se é bonito ou feio, gordo ou magro, se tem milhões de seguidores, ele não está nem aí para isso. Se você coloca nos status, no Instagram, no Twitter, eu não sei, no Facebook, eu não sei, mas Satanás teme a crentes de oração, homens de oração, mulheres de oração, jovens de oração. Nós somos uma igreja que não ora, gente. Essa é a verdade, nua e crua. Nós somos uma igreja que não ora. A nossa geração jovem não ora. Não temos mais jovem como Davi e Estevão. Sabemos de tudo, tecnologia, videogame, queremos tudo, computador, nós queremos tudo, mas nós não queremos orar,
Satanás está gargalhada, gargalhada. Nós devemos orar, igreja, mas orar com sabedoria, com temor, com reverência, até ser visitado, até ser tocado profundamente pelo Espírito de Deus. A oração não pode ser uma fala tola, inútil, fútil, egoísta, egocêntrica, para suprir vaidades e capricho. Não! Por isso que ele ensinou em Mateus 6. E orando, pressupõe que eu exercito isso, que eu pratico isso. Não é a oração do café da manhã, nem do almoço, nem tampouco da janta, da qual alguns nem isso faz. Mas o ato de ter contato com a natureza divina. E orando, não useis vã repetições. O que é vã? No grego, fútil, banal, mesquinho, egoísta, me dá uma Lamborghini. Ou o exemplo que eu usei aqui, me dá um pote de 5 litros de açaí. Não useis de vã repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem, por isso que a reza, ela não é fundamentada nas escrituras. O que é a reza? É repetição. Deus não atende, amado, pessoas repetitivas, chatas, mesquinhas, fúteis. Não! Porque acham que pelo muito falarem, serão ouvidos. Não vos assemelheis a eles, pois eles, porque o vosso Pai sabe o que vós é necessário antes de lhe pedirdes. Ele está falando, não se assemelha aos gentios, eles não me conhecem. Não faça isso, não fica repetitivo, não seja fútil, não seja mesquinho no seu pedido. O vosso Pai sabe o que lhe é necessário. Ou seja, eu tenho que ter sabedoria. Será que isso me é necessário? Será que esse marido adúltero, profano, cachaceiro, agressivo, violento, me humilha, me é necessário? Muda ele, Senhor. Já bateu 1, 2, 3, 4, já traiu 10, 15, 20. Quais os sinais você precisa bater? Sabedoria, temor, pedir graça. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos ajuda nas nossas orações, porque não oramos como convém, amado. Nós somos ignorantes muitas vezes na oração, por isso é necessário sabedoria, temor, graça, reverência diante da natureza divina. Esse texto aqui me assombra, Eclesiastes 5, 1 em diante. Olha o que diz: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. A casa de Deus, Jesus Cristo disse, a casa de Deus é casa de quê? Oração. Oração. Mas hoje, as nossas lideranças, sabem o que faz? Coloca pipoca de cinema, área VIP, olha, cadeiras acolchoadas. Os nossos obreiros estão ali todos belos, fardados, esbeltos, para ter uma experiência fabulosa na congregação. Não, pastor, você é contra o conforto? Não, claro que não, sou idiota. Claro que eu sou a favor do conforto. Mas não podemos mudar o conforto em detrimento de princípio. Princípios são irrevogáveis. A gente está mudando princípio em detrimento de conforto. Aí olha o que a palavra diz: quando guarda o teu pé, quando entrares na casa de Deus, inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifício de tolo. Ou seja, fala pouco. O que é falar pouco? É eu dizer as palavras? Não, é falar de sabedoria. Pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem com o teu coração. Se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás na terra. Pelo que sejam poucas tuas palavras. Versículo 7. Porque como na multidão dos sonhos a vaidade, assim também nas muitas palavras, mas tu teme a Deus. A pessoa sonha, ela imagina e ela vai
verbalizar isso. E ele diz: na multidão de palavras e de sonho, a vaidade. O que eu devo fazer ao invés disso? Teme a Deus. Teme a Deus. Então eu devo orar, mas orar com sabedoria, com consciência. Mas eu não posso deixar de orar. E eu não posso deixar de ter confiança, fé na oração, porque esse acesso agora, mano, foi aberto. Eu não preciso montar num cavalo e andar 32 quilômetros como oficial romano. Eu não preciso, como pai daquele menininho desesperado, montar no meu cavalo, pegar os meus soldados e andar quilômetros a uma pessoa. Aonde você estiver, em qualquer lugar que você esteja, em pé, deitado, ajoelhado, aonde você estiver, com a fé no Cristo, com humildade, simplicidade, quebrantamento, obedecendo os princípios, estando na palavra, você orando, Ele te ouvirá. Aleluia. Ele te ouvirá. Por isso tenha confiança. Confiança. Hebreus 4,16 diz: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados no tempo oportuno. Confiança, misericórdia e achar graça, ou seja, ser assistido. Hebreus vai mais longe, Hebreus 10,19: tende ousadia, olha isso, amado, ousadia, para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele abriu, como? Com o seu sangue, com a sua carne. Ousadia, intrepidez, para entrar na presença e pedir. E a oração, ela é ilimitada. E tudo quanto pedirdes em meu nome, a Jesus Cristo diz: eu o farei. Meu Deus do céu. Eu o farei. Primeiro princípio que eu quero que você entenda e aprenda: há uma mediação na oração. E essa mediação é feita por Jesus Cristo. Quando Ele diz eu, é Ele. É por isso que a oração é feita em nome de Jesus, não como uma palavra mágica, como abracadabra, não. Mas entendendo que é Ele que faz a mediação baseada nos méritos dEle e não nos nossos méritos. A oração não é atendida nem ouvida baseada nos nossos méritos, mas no mérito daquele que ouve a nossa oração, Cristo. Ele que é o mediador. Por isso que não existe, amado, oração forte, pessoas poderosas. Não oramos fiados nos nossos méritos, no poder de ninguém, mas naquele a quem nós oramos, que é Cristo Jesus. É por isso que os cristãos antigos, vamos pegar que vocês vão nem ir nos primórdios, primeiro século, segundo século, ano 90, ano 70, não vou nem nessa era. Vou falar dos cristãos da década de 80, 90 e 2000. Esses cristãos, aquelas senhorinhas, as conhecidas como senhorinha do coque, os irmãos humildes, simples, que não sabiam nem às vezes conjugar o verbo adequadamente, corretamente, mas tinham intimidade, temor, reverência, buscavam, amavam, se enquadravam na palavra, tinham temor, reverência, e Deus ouvia lá, porque eles criam que Jesus Cristo era o suficiente, amado. Hoje Jesus já não é tão suficiente para muita gente. Tudo quanto pedires em meu nome, eu farei. Não há outro mediador, não há outro meio. É somente Ele, Cristo Jesus. 1 Timóteo 2,5: porque há um só Deus, há um só mediador entre Deus e os homens. Quem? Jesus Cristo, o homem. João 14,6d: ninguém veio ao Pai senão por mim. Efésios 2,18: porque por Ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Somente por
Cristo, amado. Então não há oração poderosa. Poderoso é aquele que responde a nossa oração, amado. É Ele. Não há oração poderosa. Note que a resposta de oração de muitos servos não foi nem pelo muito orar. O diálogo era curto, rápido, rasteiro, e tinha ali a sua resposta. Ou seja, a promessa do pedido de oração, ela é segura, ela é garantida. E tudo quanto pedir em meu nome, eu farei. Eu vou fazer. Irmãos, eu lendo isso aqui me renovou, me reviveu, acendeu. Irmãos, tudo bem, é uma experiência pessoal, intransferível. Mas eu não quero que você fique com a minha experiência. Eu estou te dando ferramentas, fundamentos, que de repente está empoeirado, está cheio de teia, e você não mais acredita, não mais exercita. Lê esse texto aqui e não crê que ele pode acontecer com você. Eu farei. Eu o farei. Jesus falou. Eu o farei. E se pedires, no 14 ele diz, e se pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Ou seja, ele prometeu fazer. Ele prometeu fazer. E eu estou fiado nas promessas. Eu não sei quanto a você, eu quero viver milagre. Eu tenho esperança, eu estou com esperança, eu vivo com esperança, eu vivo pela fé. O justo vive pela fé. Eu creio no Filho de Deus, Ele é poderoso, mas fazendo ou não eu creio. Mas eu creio também que Ele é poderoso para fazer. Ele diz que faz. Ele diz, eu o farei. Eu já disse, orar é unir a fraqueza humana com a onipotência divina. É unir, é fundir. 1 João 3, 21 e 22 diz, amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus. E qualquer coisa, olha isso, e qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos seus mandamentos. E se fizermos e fazermos o que é agradável à sua vista. Então não é viver uma vida de lambança e aos pés do Senhor falar, me dá, danoninho, me dá. Ele não vai dar. Não dá. Quer viver na lambança e fala, me dá, papai. Ele não vai te dar. Ele não vai te atender. Ele não vai te ouvir. Se fazermos o que é agradável à sua vista. Tiago nos deu o princípio de oração. O que ele disse? Pedis e não recebeis. Por quê? Porque pedis mal para gastar em vossos deleites. Ou seja, é isso que eu peço. É simplesmente uma vaidade fútil e egoísta? Ou de fato eu vou compartilhar aquilo? Ou aquilo que o Senhor, eu estou pedindo ao Senhor, vai edificar outras vidas? Se for isso, agora, pedis e não recebeis. Por quê? Pede mal. Pode até pedir, mas pede mal. Pede bem, saber pedir. 1 João 5,14. Esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E sabemos que nos ouve em tudo o que pedirmos, sabendo que alcançamos as petições que lhe fizemos. Em tudo, amado. Em tudo. Paulo repetir Números 23:19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria e não faria, ou falaria e não confirmaria? Não. Ele há de confirmar. Ele há de fazer. E às vezes anotar deixa registrado. E eu voltei a registrar as minhas orações e pedidos, para que quando acontecer, está lá datado, está lá registrado, comprovado. Passe o tempo que passar, custe o que custar, doa o que doer, eu não sairei daquele lugar de oração, até que o Pai atenda
E eu entro aqui na minha conclusão final. Versículo 13 ainda. Pegando em 2 únicos versículos. E tudo quanto pedires em meu nome, eu o farei. Olha o propósito. Olha o propósito. Para que o Pai seja glorificado no Filho. Oh, aleluia. Então o pedido, então a oração, a súplica, aquilo que deixa você inquieto, que tira o seu sono, não é simplesmente para a sua satisfação, prazer ou vaidade. É para que o Pai seja glorificado. Nós sabemos, amados irmãos, que Deus não divide a glória dele com ninguém. Por isso que tudo aquilo que pedimos a Ele deve glorificar a Ele, deve exaltar a Ele. Mas isso parte da fé. Lembra da situação de Lázaro? Marta estava inquieta. Mas quando Jesus estava ali falando, o que ela estava? Distraída com muitos afazeres. Assim nós estamos, amados. Distraídos. Com o trabalho, com o carro, com bicicleta, com casamento, com o filho, com mulher, com emprego, com político, com time de futebol, com igreja, com tudo. Menos atentando para que o mestre ensina. Por isso que quando Lázaro morre, ela vai desesperada, esbaforida. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. O Senhor é amigo dele. Por que o Senhor não deixou morrer? Marta, eu vou ressuscitar. Eu sei, eu entendo de escatologia, eu não voltei à escola bíblica. Eu sei, na ressurreição do último dia. Não, Marta. Não te hei dito, se credes, verás a glória de Deus. Eu sou a ressurreição e a vida, oh glória. E aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, ele viverá. Eu não vou fazer no futuro, eu vou fazer no presente. É aqui e agora. Você vai viver um milagre na sua vida. Aleluia. Creia que Deus é poderoso para operar através da oração, amado. Não se fie na sua glória. Não peça para a sua glória. Jeremias nos adverte quanto a isso. Ele diz: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico na riqueza, mas aquele que se gloriar, glorie-se nisso, em me conheceis, saber que eu sou o Senhor, e faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Deve ser para a glória dele. Um rapaz crente, aqui de Magé, rapaz temente a Deus, até onde eu vejo, pelo que eu vejo, não convivo, mas até onde eu vejo. Seu carro foi roubado, casou naquela mesma semana, carro roubado. Não sei se vocês viram isso, ficaram sabendo disso. Um homem lá não sei da onde, lá no Rio de Janeiro, mas conhece pela rede social, não interessa, mas se o Espírito Santo não o convencer, a Bíblia diz que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, justiça, juízo. Aquele homem, pelo Espírito Santo, ele falou: não foi justo esse garoto ter sido roubado, e eu tenho condições de abençoar, eu vou ser esse agente, esse instrumento de bênção, eu vou dar um outro carro para esse garoto. E deu, mano. Deu. Você acha que ele não orou, não? Você acha que ele não pediu, não? Mas para quem ser glorificado? Ele ou o Senhor? O Senhor. O Senhor. E está repleto de testemunho de perto e de longe, mano. Minha esposa me mostrou essa semana um casal não tinha um centavo, um vintém para casar. Um casal temente a Deus, cantores, vozes lindas. E uma outra serva do Senhor, com seu esposo, tinha um sítio lindo, maravilhoso, o mais caro da região. Só para alugar aquele sítio ali, 60 mil reais, amor. Só para você ter noção. E eles orando. Eu vou posso organizar, por gentileza. Eu estou acabando. E eles orando. E aquela mulher sente de Deus, a dona do salão, do sítio, de doar e dar para eles um casamento no valor de mais de 60 mil reais. Eles orando, ela pede confirmação, a confirmação acontece. Ela pede a segunda acontece. Ela pede a terceira, acontece.
Aí ela está num culto, aonde aquele casal estava, e o casal não sabia quem era eles. E eles estão pregando, sem falar nada, acerca de nada. E há um movimento ali, Deus levanta um homem, profeticamente, aquele homem diz algo acerca disso, acerca do casamento deles, que eles teriam um casamento dos sonhos, em que ele não gastaria R$1 sequer, e aquilo aconteceria naquele dia. O homem não conhecia a mulher, o homem não sabia da situação do casal. Ele diz isso para ele: o que inquieta vocês vai acontecer, vocês vão casar e vocês não vão gastar R$1 sequer, e isso vai acontecer. Pum, aquela mulher falou: chega, eu já tenho a resposta de Deus. Está aí, mais de 60 mil no casamento. Tudo por meio da oração. Tudo por meio da oração. Está aqui perto da gente, Glaucia, Adriana, oração. Pessoas que viveram milagres de enfermidade, situações impossíveis. Oração, fé. Fé. Mas você tem que viver isso para a glória de Deus, para Deus ser louvado, engrandecido, enaltecido, conhecido, temido, adorado, por meio da oração. 1 Crônicas 29, 10 em diante diz: pelo que Davi louvou o Senhor perante os olhos de toda a congregação e disse: bendito és tu, Senhor Deus, nosso Pai, Pai de Israel, Pai da eternidade, de eternidade a eternidade, tu és, Senhor, tu é a magnificência, o poder, a honra e a vitória, a majestade, porque teu é tudo e tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é tudo, ó Senhor, o reino, e tu te exaltaste sobre todos como chefe. E riqueza e glória venha diante de ti. E tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder, e na tua mão está o engrandecer e dar força a tudo. Agora, pois, ó nosso Deus, graça te damos e louvamos o nome da tua glória. Você tem que ver essa oração de Davi. Depois leia 1 Crônicas 29, a oração de Davi, a oferta voluntária de Davi, a oferta do povo para a construção do templo. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Romanos diz: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois a ele eternamente. Amém. A minha oração é: Senhor, se tiver uma fagulha na minha alma, no meu espírito, na minha boca, nos meus lábios, do que eu lhe peço para eu me engrandecer, não me dê, não permita, não me conceda, feche todas as portas, cerre o céu. Mas se for para o seu nome ser engrandecido, Senhor, eu aceito tudo que o céu tem reservado para mim. Eu aceito tudo que o Senhor tem reservado para a minha vida, desde que o Senhor seja glorificado, conhecido, enaltecido. Leia esse texto, medite nesse texto e viva suas experiências, o seu milagre. Deus está disposto a te ouvir, em nome de Jesus. Fique de pé comigo se você pode, com a glória de Deus.